O sinal de alerta vermelho disparou na garagem dos atuais campeões mundiais muito antes do que qualquer analista poderia prever. E isso muda completamente a narrativa que estávamos construindo sobre a invencibilidade da Red Bull Racing para a temporada de 2026. O que vimos no circuito de Sakhir não foi apenas um problema mecânico isolado, foi uma fratura exposta na complexidade absurda destes novos regulamentos técnicos. Enquanto a tabela de tempos pode enganar os olhos menos treinados, a linguagem corporal dentro dos boxes conta a verdadeira história, e a história de hoje é sobre vulnerabilidade técnica e a pressão esmagadora que recai sobre os ombros de quem tenta domar estas novas máquinas híbridas. Estamos falando de uma revolução tecnológica que exige que as unidades de potência entreguem 50% de sua força através da eletrificação, e isso cria um pesadelo de engenharia que até mesmo os gigantes de Milton Keynes estão lutando para resolver. A imagem de Isack Hadjar observando impotente enquanto os mecânicos desmontavam a traseira do RB22 é o símbolo perfeito deste início de era. O sucessor do trono na Red Bull, ao lado de Max Verstappen, teve seu dia de glória transformado em uma maratona de frustração e espera. Mas para entendermos a gravidade do que aconteceu, precisamos dissecar a tecnologia por trás da falha, porque na Fórmula 1, um vazamento hidráulico em 2026 é muito mais crítico do que era há 5 anos. O sistema hidráulico destes novos carros não é responsável apenas pela direção assistida ou pelas trocas de marcha como no passado. Com a introdução da aerodinâmica ativa radical que permite aos carros alternarem entre o modo Z para curvas de alta pressão aerodinâmica e o modo X para retas de baixa resistência, o sistema hidráulico se tornou o sistema nervoso central do carro. Se a pressão hidráulica cai, as asas não se movem, os flaps dianteiros travam e o carro se torna inguiável e perigoso. Foi exatamente esse colapso que atingiu o carro de número 6, impedindo Isack Hadjar de cumprir o programa de correlação de dados que é vital nesta fase. A Red Bull tentou blindar a situação. A comunicação oficial falou em um problema de rotina detectado na montagem, mas fontes seguras dentro do paddock confirmaram através da Sky Sports que se tratava de um vazamento profundo em uma área de acesso restrito perto do novo pacote de baterias. Isso obrigou a equipe a desmontar o assoalho e a unidade de potência, consumindo horas preciosas de pista. Para um novato como Hadjar, cada minuto perdido é um golpe na confiança. Ele já carrega o peso de ter destruído a traseira do carro durante o shakedown em Barcelona na semana anterior. Aquele acidente gerou um custo financeiro e operacional, e agora perder quase um dia inteiro de testes por falha mecânica coloca o francês em uma posição delicada antes mesmo da primeira luz verde se apagar para a corrida. O contraste dentro da garagem da Red Bull é brutal. De um lado, temos Max Verstappen, que no primeiro dia pilotou como um metrônomo, completando 136 voltas, sem uma única falha, acumulando a quilometragem de quase 3 grandes prêmios. Do outro, temos o lado da garagem de Hadjar lutando para montar o carro. Isso levanta uma questão fundamental sobre a arquitetura do RB22. Será que o carro foi projetado com margens de segurança tão estreitas que apenas a pilotagem cirúrgica de Verstappen consegue mantê-lo inteiro, ou estamos vendo falhas de produção nas peças sobressalentes? A confiabilidade será a moeda mais valiosa de 2026. Com o teto orçamentário apertado e o tempo de túnel de vento restrito para os campeões resolver esse problema hidráulico, não é apenas uma questão de trocar uma peça, é uma questão de validar todo o conceito de refrigeração e montagem do carro. Daqui a pouco eu vou detalhar a análise profunda que fizemos sobre a telemetria da Ferrari e explicar por que os tempos de volta de Lewis Hamilton são a maior mentira deste teste, mas antes precisamos expandir o olhar para o que essa falha da Red Bull significa para o campeonato de construtores. Com a saída de Sérgio Pérez para a Cadillac, onde ele agora faz dupla com Valtteri Bottas, a Red Bull perdeu sua referência de experiência no segundo carro. Isack Hadjar é rápido, é talentoso, mas é inexperiente.
Se o carro apresentar problemas crônicos de confiabilidade, Verstappen pode até conseguir contornar e pontuar, mas um novato precisará de um equipamento à prova de balas para somar os pontos necessários contra duplas fortíssimas como a da McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri ou a nova formação estelar da Ferrari. Falando em Ferrari, todos os olhos e lentes de longo alcance estavam voltados para o box vermelho para capturar cada movimento de Lewis Hamilton. Ver o heptacampeão vestindo o vermelho de Maranello ainda causa um choque visual, mas o que mais impressionou não foi a estética, e sim a abordagem clínica que ele adotou. Hamilton completou 52 voltas, registrando um tempo na casa de 1 minuto e 35 segundos, ficando a quase 2 segundos do tempo de referência de Lando Norris. Para o torcedor casual, isso soa como um desastre. Para quem vive o paddock, isso soa como um plano mestre sendo executado com perfeição. A pista de Sakhir se apresentou traidora nestes primeiros dias. O vento cruzado característico do deserto do Bahrein, somado à areia fina que cobre o asfalto, cria uma superfície com aderência baixíssima. Hamilton descreveu o cenário como empoeirado e difícil. Nestas condições, tentar buscar tempos de volta rápidos é inútil e perigoso. O foco da Ferrari e de Hamilton foi inteiramente no mapeamento aerodinâmico e na compreensão dos novos pneus de 16 polegadas. A redução do tamanho das rodas e o perfil mais estreito dos pneus alteraram drasticamente a resposta mecânica do carro nas zebras e nas frenagens fortes. Hamilton foi enfático ao dizer que é cedo demais para comparações. Ele sabe que a McLaren pode estar rodando com modos de motor mais agressivos ou com o tanque de combustível mais vazio para gerar manchetes e atrair patrocinadores. A Ferrari, por outro lado, opera em silêncio. A SF26 traz uma filosofia de suspensão dianteira pull rod revisada que visa estabilizar a plataforma aerodinâmica nas variações de altura causadas pela ativação das asas móveis. Hamilton passou o dia testando diferentes configurações de rigidez de molas e barras estabilizadoras, tentando encontrar o ponto ideal onde o carro entrega performance sem destruir os pneus traseiros, uma fraqueza histórica da Ferrari que ele e Charles Leclerc precisam erradicar. A maturidade de Hamilton ao lidar com a imprensa italiana é um ativo valioso. Ele evitou qualquer euforia e qualquer pânico. Ao dizer que o carro parece mais lento que um Fórmula 2 em certas sessões, ele não está apenas criticando a velocidade final, mas sim a sensação de peso e a complexidade dos sistemas. Os pilotos agora precisam gerenciar manualmente a regeneração de energia de forma muito mais ativa para garantir que a bateria de 350 kW esteja carregada para as retas. É um jogo de xadrez a 300 km por hora, e Hamilton brincou que é preciso um diploma para operar o volante. Essa declaração esconde uma verdade técnica. Os novos carros exigem uma carga cognitiva muito maior do piloto. Não é mais apenas acelerar e frear, é gerenciar um sistema híbrido complexo enquanto se luta com um carro que tem menos pressão aerodinâmica. E é exatamente essa redução de pressão aerodinâmica que nos leva ao comentário fascinante de Gabriel Bortoleto. O brasileiro que assume o cockpit da Audi ao lado do veterano Nico Hülkenberg trouxe uma perspectiva que apenas alguém vindo diretamente das categorias de base poderia oferecer. Bortoleto disse que a Fórmula 1 voltou ao princípio. Essa frase é poderosa. O que ele quer dizer é que a era dos carros plantados no chão que faziam curvas como se estivessem sobre trilhos acabou. A Audi, que assumiu a operação da Sauber, entra no grid com a missão hercúlea de se estabelecer como fabricante de motores e equipe de ponta. Ter um piloto jovem como Bortoleto, que não está viciado nos níveis absurdos de downforce dos carros de 2025, é uma vantagem estratégica. Bortoleto explicou que os carros de 2026 deslizam. A traseira se move, a frente escapa. O piloto precisa trabalhar o volante o tempo todo fazendo microcorreções. A redução da largura dos carros para 1,90 m e a diminuição da área do assoalho reduziram drasticamente o efeito solo. Isso significa que a aderência mecânica proveniente dos pneus e da suspensão voltou a ser protagonista. Quando Bortoleto diz que se sente como na Fórmula 2, ele está elogiando a pureza da pilotagem. O carro avisa quando vai escapar.
Na geração anterior, a perda de aderência era súbita e violenta. Agora, há uma zona de progressividade onde o piloto pode brincar com o limite, controlar a derrapagem e usar o escorregamento para rotacionar o carro nas curvas lentas do setor 2 do Bahrein. Para a Audi, essa sensibilidade de Bortoleto é ouro puro. Nico Hülkenberg, com sua vasta experiência, pode oferecer o feedback sobre como o carro evoluiu em relação ao passado, mas Bortoleto pode dizer exatamente como o carro se comporta no limite da aderência instintiva. A parceria entre o brasileiro e o alemão promete ser uma das mais técnicas do grid, equilibrando a juventude agressiva com a engenharia pragmática. E não podemos esquecer que eles estão lutando no pelotão intermediário contra equipes que se reestruturaram pesadamente. A Haas, por exemplo, trouxe a juventude de Oliver Bearman para o lugar que era de Kevin Magnussen, formando dupla com Esteban Ocon. A Alpine aposta na estabilidade de Pierre Gasly ao lado do argentino Franco Colapinto, criando uma rivalidade sul-americana direta com Bortoleto. A Williams tem talvez uma das duplas mais fortes do meio do grid com Alexander Albon e Carlos Sainz. Sainz, vindo da Ferrari, traz consigo o conhecimento de como uma equipe de ponta opera, e isso pode ser o catalisador que a equipe de Grove precisava para dar o próximo salto. Mas, voltando à análise técnica dos carros de 2026, há um ponto que conecta as dores de cabeça da Red Bull, a cautela da Ferrari e o otimismo da Audi, que é a gestão térmica. Com 50% da potência vindo do motor elétrico, as baterias e o MGU-K geram uma quantidade obscena de calor. Em Sakhir, com as temperaturas do ar beirando os 30 graus Celsius e a pista passando dos 40 graus Celsius, vimos várias equipes abrindo guelras de refrigeração na carenagem lateral, sacrificando a eficiência aerodinâmica em nome da sobrevivência do motor. A Mercedes, com George Russell e a jovem promessa Andrea Kimi Antonelli, parece ter adotado uma solução de refrigeração líquida inovadora que permitiu manter a carenagem do W17 incrivelmente compacta. Se essa solução for confiável à Mercedes, pode ter uma vantagem de arrasto aerodinâmico significativa nas retas. Kimi Antonelli, apesar da pouca idade, mostrou uma maturidade assustadora nos testes, virando tempos consistentes e muito próximos aos de Russell. A Mercedes, que sofreu tanto com a instabilidade traseira nos últimos anos, parece ter encontrado um caminho sólido, e a confiança de Antonelli ao atacar as zebras da curva 4 sugere um carro bem equilibrado. No entanto, a grande incógnita continua sendo a Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll tiveram um início de pré-temporada discreto. A equipe de Silverstone investiu pesado em suas novas instalações e no túnel de vento próprio, mas os rumores no paddock indicam que eles estão lutando para fazer o conceito de aerodinâmica ativa funcionar em harmonia com a suspensão traseira. Alonso foi visto conversando longamente com os engenheiros, gesticulando de forma animada, o que geralmente indica que ele está exigindo mudanças rápidas. A Aston Martin não pode se dar ao luxo de começar outro ano no meio do pelotão, especialmente com a Honda chegando como parceira de motores exclusiva. E o que dizer da Cadillac? A entrada da gigante americana com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas é um dos grandes atrativos do ano. Pérez busca redenção após sua saída da Red Bull e Bottas quer provar que ainda tem velocidade. O carro da Cadillac surpreendeu pela simplicidade. Não há soluções aerodinâmicas exóticas ou asas complexas. É um carro básico robusto e aparentemente confiável. Em testes de pré-temporada, rodar é mais importante do que ser rápido, e a Cadillac acumulou uma quilometragem invejável, superando até mesmo a McLaren em número de voltas no segundo dia. Se eles conseguirem terminar as primeiras corridas enquanto os carros mais complexos quebram, podem marcar pontos valiosos logo no início. A Racing Bulls agora, com Arvid Lindblad e Liam Lawson, é o laboratório de jovens talentos da Red Bull. Lindblad é um fenômeno que subiu as categorias de base como um foguete e sua adaptação à Fórmula 1 está sendo monitorada de perto por Helmut Marko. A pressão sobre ele é imensa, pois ele sabe que a vaga na equipe principal pode abrir a qualquer momento, dependendo do desempenho de Hadjar. Essa dinâmica interna na família Red Bull cria uma narrativa fascinante de trono de ferro, onde cada treino livre é uma audição para o futuro.
Analisando o panorama geral destes primeiros dias em Sakir, fica claro que a hierarquia da Fórmula 1 foi resetada. A vantagem que a Red Bull tinha foi diluída pela mudança de regulamento. A Ferrari parece ter um carro nascido bem, mas precisa provar que consegue evoluí-lo. A McLaren continua sendo uma força ameaçadora com Norris e Piastri, agora maduros e prontos para disputar o título desde a primeira corrida. E a Mercedes corre por fora como a grande incógnita que pode surpreender a todos. Mas o fator determinante será a pilotagem. Como Gabriel Bortoleto bem pontuou, os carros voltaram a ser difíceis. Eles não aceitam desaforo. O piloto que tentar forçar a entrada de curva com a mesma agressividade de 2025 vai travar as rodas dianteiras ou perder a traseira na saída. A gestão do torque elétrico instantâneo na saída das curvas lentas será o grande diferencial. Quem tiver o pé direito mais sensível para modular essa entrega de potência brutal vai ganhar décimos preciosos. Vimos isso claramente na curva 10, uma frenagem forte e técnica em descida, onde o pneu dianteiro esquerdo sofre imensamente. Max Verstappen fazia essa curva com uma suavidade quase sobrenatural, deixando o carro rolar para o vértice antes de aplicar a potência. Já Isaac Hadjar e Kimi Antonelli brigavam mais com o volante corrigindo a trajetória no meio da curva. É nessas nuances que os campeonatos são decididos. A experiência de pilotos como Alonso, Hamilton e Verstappen valerá muito nestas primeiras etapas, onde compreender a máquina é mais importante do que ter reflexos rápidos. Outro ponto crucial é a estratégia de corrida com o novo modo de override. Os pilotos terão uma quantidade extra de energia elétrica para usar em momentos de ataque ou defesa similar ao antigo KERS, mas muito mais potente. Saber quando gastar essa energia e quando economizar será um jogo mental intenso. Não adianta ser rápido em uma volta se você esgotar sua bateria e ficar vulnerável na reta seguinte. A Fórmula 1 de 2026 é tanto sobre xadrez quanto é sobre velocidade pura. Voltando ao drama da Red Bull, a equipe precisa diagnosticar se a falha hidráulica no carro de Hadjar foi causada pela vibração excessiva do novo motor a combustão que agora gira em regimes diferentes para carregar as baterias ou se foi um defeito de fabricação de um selo específico. Se for vibração, eles têm um problema estrutural grave que pode exigir o redesenho de suportes e conexões, algo que leva semanas para ser feito. Com a primeira corrida batendo a porta, o tempo é o inimigo número 1. A McLaren, por sua vez, parece ser a equipe mais confiante. Lando Norris não apenas fez o tempo mais rápido, mas fez isso com pneus médios, o que sugere que o carro tem ainda mais desempenho para entregar com os pneus macios. Oscar Piastri também mostrou um ritmo de corrida simulado muito forte com degradação de pneus quase nula. Se a McLaren conseguiu resolver o problema de arrasto aerodinâmico que os assombrava em retas longas, eles se tornam automaticamente os favoritos para a vitória no Bahrein. Mas a pré-temporada é feita de miragens. Quantas vezes vimos a Ferrari liderar testes de inverno apenas para sucumbir na primeira corrida? Ou a Mercedes parecer perdida e depois dominar o campeonato? O que é real é a dificuldade. Os carros estão saltando mais, estão escorregando mais e os pilotos estão saindo do cockpit visivelmente mais cansados. A ausência da direção assistida hidraulicamente perfeita e a necessidade de lutar contra o volante tornaram a pilotagem mais física. Gabriel Bortoleto mencionou que o pescoço sofre menos com a força G lateral reduzida, mas os braços e ombros trabalham dobrado. Isso muda a preparação física dos atletas. Veremos pilotos mais musculosos na parte superior do corpo para lidar com essa nova exigência. E no calor do Bahrein, o desgaste físico pode levar a erros mentais no final da corrida. A narrativa de 2026 está sendo escrita volta a volta. Temos a queda potencial de um império com a Red Bull mostrando fragilidade. Temos o renascimento de lendas com Hamilton na Ferrari e Alonso na Aston Martin. Temos a ascensão de uma nova geração dourada com Antonelli, Bortoleto, Hadjar, Bearman e Lindblad.
E temos novas marcas gigantes como Audi e Cadillac querendo seu pedaço do bolo. Para você que acompanha o canal, essa é a temporada para não perder nenhum detalhe. A complexidade técnica é fascinante, mas o drama humano é o que nos prende. Será que Isack Hadjar vai superar a pressão e entregar os pontos que a Red Bull precisa? Será que Lewis Hamilton vai conseguir levar a Ferrari ao topo ou será engolido pela política interna de Maranello? Será que Gabriel Bortoleto vai calar os críticos e mostrar que a Audi fez a aposta certa? As respostas virão na pista. O cronômetro não mente e a bandeira quadriculada é a única verdade absoluta neste esporte. Continuaremos aqui dissecando cada setor, cada estratégia e cada declaração. A Fórmula 1 mudou. Os carros são diferentes, o som é diferente, mas a paixão pela velocidade e a busca incessante pela perfeição continuam as mesmas. Este foi apenas o começo de uma longa jornada pelo desconhecido. Mantenham os olhos abertos porque em Sakir, a areia pode esconder segredos, mas o asfalto sempre revela quem está pronto para vencer. Se você quer entender a fundo a telemetria, não perca nossa próxima análise, onde vamos comparar as curvas de potência do motor Ferrari contra o motor Mercedes. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não ficar de fora de nenhum detalhe desta nova era e deixe seu comentário sobre quem você acha que vai dominar a primeira corrida do ano. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Paddock.